diante do Deus Todo-Poderoso, diante do Deus que sonda o coração de cada um. Olha que Deus tremendo e maravilhoso que Ele é. E mesmo antes de eu imaginar que eu estaria aqui à frente, Ele já tinha preparado esse dia, porque Ele quer falar com você. Mas tem uma questão que é muito importante que eu e você temos que levar em conta. Ela está lá em Hebreus, capítulo 3, o versículo 7 e 8. Olha o que nós temos que ter atenção no dia de hoje. E na verdade, todas as vezes que nós nos debruçarmos, nós nos reunirmos como igreja do Senhor, como corpo de Cristo. O que está escrito aí em Hebreus, capítulo 3, versículo 7 e versículo 8. É uma advertência contra a incredulidade. E ela fala assim: hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, como na rebelião durante o tempo da provação no deserto. Olha só a palavra do Senhor: hoje, se vocês ouvirem a voz, não endureçam o coração, como na rebelião durante o tempo da provação no deserto. Se você ouvir, porque tem gente que vem à presença do Senhor, mas não ouve a voz do Senhor. Então essa é a primeira questão. Talvez você esteja aqui, mas não esteja ouvindo a voz de Deus, porque o seu coração já está endurecido, já está petrificado, já está duro, e ele não recebe mais a palavra de Deus. Você vem aqui como uma rotina. Assim era o povo no deserto. E essa é uma advertência, é uma chamada de atenção para você e para mim. O Senhor fala conosco a todo tempo, a todo momento. Só que nem sempre nós conseguimos ouvir a voz do Senhor. Por que nós não conseguimos ouvir a voz do Senhor? Porque o nosso coração não está no Senhor. E aí eu vou voltar para o meu texto principal, porque o meu texto principal não é esse. O meu texto principal está lá em Provérbios, capítulo 6, no versículo 23. Provérbios, capítulo 6, versículo 23. É um versículo muito conhecido, que eu acredito que a maioria dos irmãos já tenha escutado de alguma forma. Provérbios é um texto é um livro que foi escrito por sábios, e ele se refere a muitos conselhos para nós cristãos que vivemos com o Senhor. E o conselho que está aí em Provérbios, capítulo 6, versículo 23, está dizendo assim: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, pois dele procede as fontes da vida. Eu falei Provérbios 6, 23, não é? Não. Pois o mandamento é lâmpada, a instrução é luz. Tá bom, vou falar a referência certa, porque eu já me... desculpa, é o 4, 23. Eu errei só o capítulo. Olha que bom que tem gente prestando atenção, né? O Pedro olhou para mim e falou: não mãe, não é. Provérbios 4, 23. Tá certo agora o endereço? Olha lá: acima de tudo, guarde o seu coração. No rodapé da minha Bíblia tem uma referência de coração ser os seus pensamentos, pois dele depende toda a sua vida. Esse versículo é para quem é cristão ou para quem não é cristão? Perfeito, para todas as pessoas. É um versículo que você já pode guardar no seu coração, e amanhã de manhã, ou quando você sair daqui, você já pode ministrar na vida de alguém. Toda a diligência. Olha só, diligência seria o quê? Toda a segurança, todo o cuidado, guardar o seu coração. E eu fiquei muito, desde a outra vez que eu fui convidada a falar da palavra do Senhor, eu já queria ter falado muito sobre a questão do coração. Mas naquele dia não deu certo. Eu falei: Deus, o Senhor está me levando por uns caminhos que não são esses
Mas hoje eu conversei muito com Deus e falei, Senhor, eu quero muito compartilhar com os irmãos aquilo que o Senhor tem tratado no meu coração. E Ele tem falado sobre essa questão de guardar o coração. Como é que a gente guarda o coração? A gente vai no banco e guarda? O banco a gente guarda dinheiro quando tem. A gente guarda na geladeira? Na geladeira nós guardamos os nossos alimentos, principalmente agora na época que está muito quente, a gente guarda para conservar, não é verdade? Documento, a gente também tem um lugar especial para guardar porque a gente precisa dele. E o coração, onde é que a gente pode guardar o nosso coração? Como é que entra as coisas para o nosso coração? Quais são as portas de entradas que levam as coisas para o nosso coração? Os olhos? Os ouvidos? A boca, os olhos e os ouvidos. São as portas que levam coisas para o nosso coração. E como é que você tem guardado isso? Às vezes é inevitável. É inevitável. Você escuta, uma determinada conversa e só de você escutar ela causa um certo desconforto no seu coração. Não é verdade? É como se não tivesse caído bem aquela fala que você ouviu, né? E aí eu tenho uma amiga que trabalhou comigo há pouco tempo e ela dizia assim, se você ouvir alguma coisa que não te agrada, assopra. Aí eu falava assim para ela, assopra, ela assim, para não cair no coração. E eu achei muito interessante isso da parte dela, e eu pensei assim, não, eu preciso filtrar, eu preciso escolher aquilo que vai cair no meu coração. Mas esse versículo ele dá margem para a gente trabalhar várias coisas. Mas eu quero fixar sobre o que nós devemos guardar, por que nós devemos guardar o nosso coração, do que devemos guardar o nosso coração. E eu só vou fixar em uma única coisa. Você deve guardar o coração, o seu coração de você mesmo. De mim mesmo? Sim, de você mesmo. Sabe por quê? Porque muitas vezes você vai escolher coisas que não é aquilo que Deus tem escolhido para você. Mas se o seu coração não estiver em Deus, você não vai saber disso. O seu coração não vai escolher o que é bom. Por quê? Porque ele não está em Deus. Então a primeira coisa que você tem que guardar é guardar o seu coração da sua vontade e de você mesmo. Porque nós somos levados pela nossa carne. A Bíblia fala que aquelas pessoas que são guiadas pelo Espírito, elas vivem pelo Espírito. Mas aquelas que são guiadas pela carne, elas são conduzidas pela carne. E esse texto está lá para nós conferirmos, está lá em Romanos. Se você quiser conferir, Romanos capítulo 8. No versículo 5 ao versículo 8. Romanos capítulo 8. E essa eu acertei a referência, hein? Do versículo 5 ao versículo 8, ele diz assim: quem vive segundo a carne, tem a mente voltada para a carne, para o que a carne deseja, melhor dizendo. Mas quem vive de acordo com o Espírito, tem a mente voltada para o Espírito, para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Eu já poderia ir embora, porque você já sabe que você precisa guardar o seu coração. Você precisa guardar o coração primeiramente de você. E aí você precisa decidir se você está sendo conduzido pela sua carne mundana, maligna, porque ela é maligna, ela tende às coisas do mal, ou se ela está sendo conduzida pelo Espírito Santo de Deus. Basta você observar as suas últimas escolhas. Pensa no dia de ontem e até o momento que você está aqui. As escolhas que você fez foi para agradar ao Senhor
para alegrar o Espírito Santo de Deus que habita em você, ou para satisfazer a sua carne? Quanto tempo de ontem para cá você investiu em oração? Quanto tempo de ontem, eu não estou dizendo da semana passada, eu estou dizendo de ontem para cá, você se dedicou a meditar na palavra do Senhor? Não por obrigação, mas porque você precisa conhecer aquele a quem você serve. Mas porque você tem prazer, sabe aquela coisa de assim, puxa, vou me encontrar com as minhas amigas, aí você se arruma, fica naquela expectativa, como é que vai ser? Ai, será que a gente vai comer isso? Ai, isso vai ser legal. Cria aquela expectativa. Você tem essa expectativa de encontrar-se com o Senhor? Eu vou estar com Deus, eu vou me encontrar com o Senhor, eu vou separar um momentinho para estar ali. É como eu costumo pensar que eu me encontro com Jesus num jardim bem bonito, embaixo de uma árvore bem grande, num banco, e aí eu sento ali com ele e eu começo a falar, então Jesus, tem umas coisas que estão muito difíceis na minha vida. Mas isso aqui, ó, eu consegui fazer de uma maneira que eu acho que o Senhor se agradou. Olha, isso aqui eu sei que eu errei e eu preciso muito mudar. É uma conversa, sabe, prazeroso? Depois que você sai dali, você sai leve, alegre, porque você teve um encontro maravilhoso com Jesus. Quando foi a última vez que você fez isso? Quanto tempo você tem dedicado o seu coração à presença do Senhor? Não rotineiramente. Domingo, 10 horas, 5 para as 10 a gente saindo daqui para ir na igreja, tá bom. Isso não é o melhor encontro. Isso não é preparar a melhor roupa. Isso não é vir com alegria. E aí o seu coração está dedicado a quê? Como está o seu coração? Você tem realmente colocado o seu coração na presença do Senhor? Você tem se alegrado com o Senhor? Ele tem reinado em seu coração? Eu fiquei observando de sexta-feira para cá, o que o Maurício tem dito é isso, sobre Deus estar no seu coração, sobre o Senhor reinar no seu coração. Ele acabou de fazer uma oração no início. Entregue o seu caminho ao Senhor. Senhor, venha ser o centro das nossas vidas. E o Senhor insiste que você precisa guardar o seu coração de você mesmo. A sua vontade sobre o seu querer. E eu fiquei pensando muito sobre essas questões de guardar o coração, porque o coração é dele que você mostra como você está. Quando você está alegre, aliás, quando o seu coração está alegre, como é que fica o seu rosto? Alegre. Quando o seu coração está cheio de raiva, o que sai da tua boca? Sai coisas boas? Então a gente precisa guardar o coração. Sabe quando eu percebo que o meu coração está longe de Deus? Quando eu começo a dar respostas duras para as pessoas. Eu falo, ai Jesus querido. Eu falo, olha só, o Espírito Santo fala, olha só como você está. Presta atenção na sua resposta. Foi uma resposta docinha, boazinha, ou foi uma resposta para queimar a pessoa? É ou não é? Não é verdade? Não é nossa fala que mostra com quem a gente está andando? Não é o nosso jeito de agir que mostra com quem está no nosso coração? E o que tem estado no seu coração, meu irmão? O que você tem demonstrado? O que você tem mostrado? Quando o nosso coração, ele tem um controle de toda a nossa vida. A Bíblia fala que o coração, ela é a fonte das atividades emocionais. Se você está alegre, se o seu coração está alegre, você está alegre. Se você ouve algo que não te agrada, o coração já fica pesado. Se você começa a ficar preocupada com algo que você não consegue ter o controle, o seu coração se entristece, né? Quando você abriga no teu coração raiva e ódio, você vai devolver, colocar às pessoas aquilo que tem no seu coração, raiva e ódio. E nesse momento o Espírito Santo de Deus está falando como é que está o teu coração. Eu olhando para o rosto de cada um de vocês, o Espírito Santo está falando exatamente como está o seu coração. Eu nem preciso me preocupar com isso. Glória a Deus, Senhor, muito obrigada. Porque o que Ele quer te chamar a atenção é para onde o teu coração está te levando. Por isso que você precisa guardar Ele no Senhor. Não é no banco, não é na geladeira, não é no seu guarda-roupa, mas é guardar no Senhor. Quando Deus nos forma lá no ventre da nossa mãe para a gente desenvolver a vida, Ele tem traçado todos os dias da nossa vida. E todo mundo sabe que nós temos altos e baixos.
Tem épocas que nós estamos super bem, alegre, confiantes, tem épocas que nós estamos mais tristes, introspectivos, preocupados. Assim como existem as estações do ano, na nossa vida a gente também passa por isso. Mas o Senhor está conosco em todas elas. E Ele deseja e anseia que o nosso coração esteja com Ele em todas estas épocas do ano. E aí eu queria refletir, observar com vocês sobre a vida de uma pessoa que, ao meu ver, esteve com o coração guardado no Senhor em todo o tempo da vida dele, ou em grande parte da vida dele, e que para mim é motivo de admiração, respeito, e eu, assim, glorifico muito a Deus pela vida dessa pessoa que está na Bíblia. Olha só, eu quero que vocês abram comigo lá em Gênesis, capítulo 37. A gente vai falar da história de quem? Vamos ver quem sabe. José. A minha sogra gosta muito da história de José. Eu também, sogra, gosto demais. José tinha o coração dele guardado no Senhor. E a vida dele e a forma como ele conduzia as coisas davam muito a entender e a perceber esse guardar o coração no Senhor. José, ele foi um menino que viveu com os seus irmãos. Assim que José nasceu, a mãe dele morreu. Então ele era órfão de mãe. E ele tinha por pai, quem era o pai de José? Israel. Ou Jacó, o mais conhecido nosso como Jacó. José tinha inúmeros irmãos, mas por parte de mãe ele só tinha mais um irmão, que era Benjamim. Muito bem. Bom, aí no versículo 2, ele fala assim que, a gente não vai ler o capítulo todo, nós vamos ler apenas alguns versículos. Olha, ele fala assim que esta é a história da família de Jacó. Quando José tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos com seus irmãos, ajudava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulher de seu pai, e contava ao pai a má fama deles. Quando eu li isso a primeira vez, eu falei assim, José era fofoqueiro. Na verdade, ele tinha um cuidado e um zelo para com os irmãos e com a reputação do pai. Porque se os irmãos não andavam bem, era o filho de fulano que não estava andando bem, era o filho de José, né? E aí, o José observava a conduta, ele já tinha o que era certo e já tinha o que era errado muito claro na cabeça e no coração dele. Ele sabia que os irmãos dele estavam andando por caminhos que não eram bons. Eles não tinham o coração guardado no Senhor, mas aqui me mostra que José tinha, porque ele sabia o que era certo e fazia o que era certo. Perfeito. No versículo 4 ele fala assim: quando seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que de qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiram falar com ele amigavelmente. Olha só, eu acabei de falar com vocês que os olhos e os ouvidos são o quê? A porta para o coração. O que foi que aconteceu aqui com os irmãos de José? Eles viram que o pai gostava mais de José. E aí eles deixaram que o que caísse no coração deles? Ódio. Odiar é uma escolha nossa. Ter raiva de alguém é uma escolha que você faz, que você tem. Porque muitas vezes as pessoas nos entristecem, mas nós podemos voltar para o Senhor e falar: Senhor, eu não quero que esse sentimento esteja no meu coração. Eu quero colocar ele diante do Senhor para que ele seja transformado. E o Senhor transforma. Se você for sincero e pedir para que no teu coração não tenha raiva, ódio, rancor, o Senhor tira. Mas precisa haver verdade. Você precisa confessar. Se você não abrir a sua boca e não confessar, o Senhor não vai fazer. Porque Ele espera que você faça. Não sei se sou eu aqui. Ele espera que você faça, que você reconheça o que está sendo abrigado no seu coração. E eles escolheram, eles deixaram que o ódio dominasse o coração deles contra a vida de José. Espera aí.
Eu não sei se era um que estava encaixado no outro, os fios aqui, mas vamos ver se melhora. No versículo 8, ele fala assim... No versículo 8 ele continua falando, seus irmãos lhe disseram, então você vai reinar, porque até aí José tinha tido um sonho e contou para os irmãos, na inocência dele, sobre o sonho que ele tinha, sobre os feixes de trigo que ia se curvar, né? E aí quando os irmãos escutam isso, o ódio que estava começa a ferver, borbulhar dentro deles. Eles não param e fazem aquela reflexão, mas peraí, por que eu vou ficar com raiva? É só um sonho, nem é verdade, né? Eles não fizeram a escolha de não ter esses sentimentos no coração. Eles deixaram que esses sentimentos o dominassem, trouxessem raiva, ira. Isso ensina que se nós confessarmos ao Senhor os nossos sentimentos, o Senhor pode nos curar, nos livrar, nos libertar. Assim, quando você tem um coração e está ali amargurado, angustiado, e você não sabe por quê, você olha ao seu redor, e eu já lutei muito contra isso, dias, de falar assim, Senhor, eu tenho tudo, eu tenho família, eu tenho saúde, eu tenho emprego, eu estou bem, todos ao meu redor estão bem, eu não tenho por que deixar que a minha alma fique abatida. Senhor, talvez os meus olhos tenham saído da Tua presença. E aí quando a gente faz essa oração de reconhecimento, o Senhor vem ao nosso socorro. O próprio salmista fala, por que você está abatida, minha alma? Espere em Deus, pois eu ainda o louvarei. Espera em Deus. E nós precisamos fazer essa busca ao Senhor sobre os nossos sentimentos. Bom, e eles continuam odiando a José. E José persiste ali em fazer o que agrada ao Senhor. Ele não levava em conta o ódio. Ele poderia dizer assim, eu vivo numa família que ninguém gosta de mim, só meu pai, os meus irmãos me odeiam, né? Como é difícil conviver assim. Mas ele não escolheu, ele não levou isso em conta. Ele continuou tratando bem, ele continuou compartilhando, ele continuou zelando. Sabe por que eu te digo isso? Os irmãos dele foram para uma terra chamada Siquém. Eles foram pastorear as ovelhas de José. Só que nessa terra, se você for olhar lá no capítulo 30 eu quero voltar um pouquinho. Acho que é o 33. Não. No capítulo 34, nessa mesma terra, os irmãos de José tiveram uma briga feia lá. Sabe por quê? Porque eles tinham uma irmã chamada Diná. E essa irmã foi estuprada por um dos moradores daquela cidade. 2 filhos de Jacó ficaram com muita raiva, ira em relação a isso e resolveram se vingar. Traçaram um plano de matar todos os homens da cidade. Se você tiver curiosidade para saber os detalhes, leia o capítulo 34, que lá vai te dar todos os detalhes. Eu estou te resumindo a história. E no plano deles, eles de fato mataram todos esses homens. Então ali naquela terra chamada Siquém, a família de Jacó já tinha uma certa rixa, uma certa briga. E eles resolveram pastorear as ovelhas justamente naquela cidade. E Jacó ficou um pouco preocupado como pai e falou assim para José, José, vai lá ver como é que estão os teus irmãos, se está tudo bem, porque ele sabia desse incidente que tinha acontecido. José poderia ter dito assim, eu ir lá ver como ele, mas eles nem gostam de mim, eles me tratam mal. Não, pai, desculpa, mas eu não vou. José fez isso? Não. Prontamente ele arrumou as coisinhas dele, eram longas horas de viagem a pé, e José foi. Quando José estava próximo a se encontrar com os irmãos, o que aconteceu? Imagina que os irmãos de José estão aqui na porta da igreja. E aí lá embaixo, lá vem José. Quando eles veem José se aproximando, eles começam a planejar matar José, acabar com a vida de José. Eles não queriam nem saber o porquê que José tinha vindo encontrar com eles. Se vinha trazer coisa boa ou ruim. Se estava preocupado ou não. Eles não deixaram nem que José falasse. E eu tive a oportunidade de ler cada um desses versículos. Se você vê lá no capítulo 42, avança um pouquinho. No versículo 21, a parte C do versículo.
O versículo ele é separado em partes. Toda vez que tem um ponto dentro do versículo, é a primeira parte. Então eu estou lendo aí na parte C. A parte C começa lá em: vimos como ele estava angustiado, quando nos implorava por sua vida, mas não lhe demos ouvidos. Por isso nos veio esta angústia. Essa aqui é uma parte mais adiante, mas é um relato de um dos irmãos de José. A Bíblia não diz como ele reagiu diante da ação dos irmãos, ela não dá detalhes. Mas nesse versículo 42, você consegue perceber que ele ficou angustiado, ele ficou aflito, ele ficou desesperado. Os irmãos queriam matá-lo. Mas aí Rúben falou: olha, não vamos matar não, vamos vender, porque Rúben tinha a intenção de depois libertar esse irmão, José. E eles decidiram colocar José num poço. Imagina, os teus irmãos e irmãs pegar você e enfiar num poço escuro, com água. O que você ia passar no seu coração? O que ia passar na sua mente? Você se sentiria como diante disso? Fui abandonado por todos, fui enganado, fui maltratado. Onde é que estava o coração de José nesse momento? Talvez naquele momento ele possa ter tido qualquer sentimento que não foi agradável ao Senhor, mas ele sabia do Deus que estava com ele. Ele tinha confiança no Deus do pai dele, que foi um grande exemplo. E José passou por toda a história que vocês conhecem firme. Eu admiro o sentimento que ele levou no coração. A história de José, essa história de sofrimento, de venda, porque ele foi vendido para os ismaelitas, e de lá depois ele foi vendido no Egito, até chegar ao palácio do rei, do Potifar, do faraó, e ali se tornar o governador. Sabe quanto tempo José passou de amargura, de angústia, de dor e de sofrimento? Quando nós começamos a história, ele tinha 17 anos. Quando ele chega ao palácio de Faraó, José chega com... Eu fiz a anotação. Ele passa 13 anos. Eu queria pegar o versículo direitinho para mostrar. Egito. Ele estava com 30 anos quando ele se estabelece no reino como governador do Egito para administrar o período de fome e o período de fartura que o Egito passou. Antes dele revelar o sonho de Faraó, ele foi para a prisão, né? Na verdade, antes, você sabe que para ele não deveria. Se o Faraó tivesse acreditado na esposa dele, José teria sido morto. Mas como ele sabia que a mulher dele era uma mulher de fala duvidosa, ele só mandou prender José, né? Ele tinha uma fala duvidosa. Ótimo, Débora. 41, versículo 46. Ele fala, é isso mesmo, está até marcado aqui na minha Bíblia. José tinha 30 anos de idade quando começou a servir ao faraó, rei do Egito. Ele se ausentou da presença de Faraó e foi percorrer todo o Egito. Olha só, do período que ele estava lá pastoreando as ovelhas com os irmãos, ele tinha 17. Quando ele chegou a governar o Egito, ele tinha 30. Foram 13 anos que ele teve no coração dele. Sentimentos que poderiam ter dominado ele, na verdade. Fui traído, fui enganado, eu fui passado para trás, né? Ter abrigado ódio no coração dele, mas eu acredito que Deus usou todas essas situações pelas quais José passou para tratar o caráter de José, para ser o rei do coração de José, para transformar os sentimentos de José. Por quê? Porque José tinha guardado
o coração no Senhor. Ele sabia que o Senhor é quem governava a vida dele. E eu separei um versículo que está lá no Gênesis 45. Essa parte desse capítulo, ela deixa o meu coração assim, de uma forma extremamente alegre. José faz toda uma trama, eu considero José um cara muito estrategista. Ele planejou como ele ia armazenar todos os cereais, os grãos, para que o Egito não passasse fome. Ele vendeu. Então, o período de maior fome que o Egito passou, ele tinha para vender para todos os que o procurassem. E foi assim que os irmãos dele chegaram até ele. E interessante que quando os irmãos chegam, não o reconhecem. Eu acredito que ele estava totalmente transformado, não só o coração, mas também o físico de José, lógico, né? Todo arrumado. A Bíblia fala que ele era bonito. José era um rapaz bonito. E aí tem aquela trama de, ai não, vocês são espias. José fala para ele, vai lá buscar o seu irmão mais novo. E aí Jacó fica angustiado, não vou mandar, já perdi um filho, vou mandar esse mais novo, eu vou perder também. Se você for ler do 37 até o 45, é uma história fascinante, ela é maravilhosa, ela tem muito ensinamento para nós. E não dá tempo da gente trabalhar detalhes, mas eu queria trazer como ele teve o coração dele guardado em Deus diante de todas as adversidades que ele passou. Ele passou traição de família, ele poderia escolher não perdoar, vou me afastar e acabou. Não. E depois eu até me questionei o porquê que ele não voltou para procurar o pai, né? Diante do quadro que ele estava agora. Mas eu acredito muito nos planos e nos propósitos do Senhor. Mas aí no capítulo 45, no versículo 4 ao versículo 8, é o grande desfecho da vida de José. E aí ele começa assim, vamos ler lá do versículo 1, né? Para ficar mais emocionante e a gente pegar os detalhes. Então lá no capítulo 45, a partir do versículo 1, fala assim: a essa altura, José já não podia mais conter-se diante de todos os que ali estavam e gritou: façam sair a todos! Assim, ninguém mais estava presente quando José se revelou a seus irmãos. E ele se pôs a chorar tão alto que os egípcios o ouviram. E a notícia chegou ao palácio de Faraó. Você já imaginou o quanto de coisa estava guardada dentro de José? E que choro foi esse que ele colocou para fora? E aí fala assim, então disse José a seus irmãos: eu sou José. Meu pai está vivo? Ainda está vivo? Mas os seus irmãos ficaram tão pasmados diante dele que não conseguiram responder-lhe. Você já imaginou que cela? Eu sou José. Todo mundo para estático diante dele. Primeiro para processar tudo o que eles fizeram com José. Tudo o que eles tinham contra José. E eu acho que na mente e no coração de alguns voltou o sonho de José. Aquele sonho que ele tinha compartilhado de que os feixes se curvariam, a lua e o sol se curvariam. Imagina, foi muito rápido. E aí ele fala assim: cheguem mais perto, disse José aos seus irmãos. Quando eles se aproximaram, disseram-lhe: eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam no Egito. Foi o primeiro tapa na cara deles. Mas talvez José não tenha falado isso com intenção de acusá-los, mas de lembrá-los. Lembra que vocês me venderam? Sou eu estou aqui, sobrevivi. E aí ele fala: agora não se aflijam, nem se recriminem. Olha, ele tenta acalmar o coração dos irmãos por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Aqui eu vejo que o coração de José estava em Deus, porque se o coração dele tivesse nas circunstâncias em que ele viveu, ele teria dito: agora vocês vão me pagar, agora eu vou me vingar de tudo. Mas ele falou: foi Deus que permitiu eu passar por todas essas aflições,
para que eu pudesse vir e salvar vidas. Onde é que estava o coração de José? Guardado no Senhor. Gente, que situação mais difícil que essa? Decepção, frustração, abandono, solidão. Eles falaram mal dele. Olha, quando ele fez o bem ao copeiro e ao serviçal do rei que estava lá na prisão, quando você estiver lá diante de Faraó, lembra de mim. Eles lembraram dele? Não. Um foi morto, o outro voltou a servir Faraó, não lembraram dele. E ele pediu, mas Deus tinha o tempo para a vida de José, o tempo pelo qual José estava sendo transformado pelo Senhor. Ele estava sendo curado. Em todo o tempo, quando você continua a ler esses capítulos, você vai ver que os irmãos de José tinham medo de qualquer momento José dava o bote e de repente se vingar deles. Mas isso não aconteceu, porque o coração deles, de José, não era um coração mundano, não era um coração carnal, não era um coração dividido. Ele tinha o coração no Senhor. É maravilhoso você perceber que quando você tem o coração do Senhor diante, guardado no Senhor, você passa pelas adversidades. Irmãos, vocês não vão ser poupados de nenhuma aflição e nenhum sofrimento. Engano seu se você achar que vai, porque a Bíblia fala que no mundo nós teremos aflições, mas nós temos que ter bom ânimo. Então, se você está achando que você e eu não teremos dificuldades, sofrimento, decepção, está muito enganado. Mas tudo vai depender de como o seu coração recebe as coisas diante de Deus. Essa semana eu estava conversando com o Pedro. E o Pedro tem passado por alguns testes, provas, tal. E até agora, Deus não disse sim. Foi isso que eu falei para ele, não foi? Deus não disse sim. Porque o mundo vai dizer, nossa, você nunca consegue. As coisas não acontecem na sua vida. Quem é que está governando a tua vida? Deus. Se Deus está governando a sua vida, na hora que tiver que acontecer, vai acontecer. Ele está usando esse tempo para tratar o teu coração e o meu coração. E não adianta a gente falar de outra forma. Eu tive uma experiência muito linda com Deus e foi através desse versículo que Deus tratou o meu coração. Nesse período, nesse processo que eu passei na empresa que eu trabalhei. E até a minha saída, eu estou guardando para contar para vocês assim que terminar todo o meu processo. Eu estou na fase final, em nome de Jesus, e eu acredito que na semana que vem eu quero contar um testemunho de como Deus trabalhou no meu coração. Porque o meu coração está guardado nele. Não quer dizer, irmãos, que durante a caminhada você não vai se entristecer. Você não vai se angustiar, você não vai se decepcionar, você não vai se frustrar. Vai acontecer isso. E não é para você ficar esperando, mas é para você ter o seu coração guardado no Senhor, no Deus Todo-Poderoso, no Deus que dá vida, no Deus que cura, no Deus que salva, no Deus que transforma, no Deus que não pede nada em troca. Ele te conhece, imundo, sujo, do jeito que você é. Ele sabe o que está passando no seu pensamento agora. E Ele não deixou de te amar nem por um segundo. Quando você e eu estávamos de costas viradas para o Senhor, Ele já nos amava de uma maneira incondicional. E Ele não te ama para você ficar bonitinho lá na prateleira de lustre. Ele te ama e Ele te transforma para você manifestar a glória dEle. Se José não tivesse perseverado na presença do Senhor, buscado ao Senhor, guardado o coração no Senhor, que exemplo ele seria para mim e para você hoje? Que exemplo você está sendo aí fora? Uma pessoa que é guiada pelo seu próprio coração. Eu já não estou afim de ir para a igreja, eu não vou não. Para que ir? Tem culto todo domingo. Isso é ser guiado pela carne. Não, vou deixar para orar mais tarde. Tem umas coisinhas para fazer. Já li a Bíblia ontem. Li 3 capítulos ontem. Se eu não ler hoje, não tem problema. O que te alimenta? O que tem te alimentado? São as séries da Netflix? São as propagandas dos jornais? O que tem fortalecido o teu coração e a tua mente? Onde você tem buscado força?
A igreja vai ser forte quando a sua família for forte, quando o seu coração estiver na presença do Senhor. Eu anseio que a minha vida reflita a glória do Senhor. Eu anseio que o meu testemunho seja maior do que qualquer coisa. Eu anseio que o meu compromisso com Deus esteja acima de qualquer coisa. Eu já cheguei a falar para os meus filhos em casa. Na verdade, eu falei para a minha família que entre estar na presença do Senhor e estar no mundo, se eles tiverem que ir para o mundo, viver a vida que o mundo quer, eu prefiro que eles morram do que envergonhar o nome do Senhor. Eu não quero ter filho que desonre ao Senhor. E eu sei que não é fácil isso. E eu oro ao Senhor: Senhor, nós somos carne, nós somos fracos, nós somos falhos. Mas eu sei que se eu buscar o Senhor vai honrar. E eu vivo dentro da minha casa repreendendo o mal. O Maurício é o pastor, mas eu sou filha de Deus, eu conheço o Deus que eu tenho e eu repreendo o mal. E repreendo os espíritos malignos que tentam tomar a mente, o coração, que tentam semear discórdia. De repente está tudo bem, começa uma agitação, um sentimento ruim, começa uma briga. Ó, diabo, pode bater daqui, aqui, você não tem poder. Dentro da minha vida, do meu coração e da minha mente, você não tem poder, porque o meu coração está guardado no Senhor. Mas eu preciso falar isso para mim. Eu preciso falar isso para que o diabo escute que dentro da minha vida ele não tem poder. Mas eu também preciso vigiar. Porque a Bíblia fala que ele está ao nosso derredor como um leão que ruge, procurando alguém que possa tragar. Não adianta eu sair repreendendo se eu não tenho uma vida de oração, se eu não tenho uma vida que busque a palavra de Deus. Eu vou ser igual aqueles que foram expulsar o demônio e falam assim: olha, o Deus de Paulo eu conheço, mas o de vocês não. Por quê? Porque as pessoas não tinham vida com Deus. Não tinham temência ao Senhor. Não tinham o coração guardado no Senhor. Você vai ter autoridade vinda do Senhor quando a sua vida estiver em Deus. Deus vai usar a sua vida, mas para isso você precisa estar no Senhor. Precisa estar com a mente e o coração guardado no Senhor. Você precisa selar, proteger as portas pelas quais as coisas entram na tua vida. Às vezes é a conversa que você tem com outras pessoas, conversas desnecessárias. Falar coisas, sabe aquela história de quando você chega numa mesa e está todo mundo falando mal, você se junta e vai falar mal. Isso é o que Deus espera de você? Não. Não é. Você precisa ser o apaziguador. Você precisa ser o que faz a diferença. E a Bíblia dá um outro conselho: se você não pode falar nada porque as pessoas não vão querer te ouvir, levanta e sai de perto. Você precisa ser aquele que filtra e sabe ouvir as coisas. José poderia ter escolhido odiar os irmãos por tudo que ele ouviu, mas ele fala aqui no versículo que nós acabamos de ler, no versículo 5 lá do capítulo 45: agora não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar a vida que Deus me enviou adiante de vocês. Ele ressignificou. Ele deu um outro formato para o pensamento dele, para a forma como eles viam as coisas. Se eu pegar uma pessoa que é pessimista, ela vai dizer que José só teve tragédia na vida dele, só sofrimento e dor. Se eu pegar um cristão, ele vai dizer que José viveu segundo a vontade de Deus, confiando temente ao Senhor. Você escolhe por qual é a janela que você vai olhar a história. Se é a janela que só acusa e só vê derrota, ou é a janela dos olhos do Senhor. Mas você só vai conseguir fazer essas leituras quando o seu coração estiver no Senhor. Enquanto você estiver, como a gente acabou de ler lá em Hebreus, agindo de forma carnal, sendo guiado pela tua carne, então ele vai dizer assim: cada dia que passa essa igreja está mais vazia. Está na hora de você procurar outro lugar. Esse pastor não faz nada, só chama para vir orar na terça, só no culto de domingo. Isso é um pensamento carnal. Agora, quando você fala assim: eu vou me pôr de joelho para orar porque eu quero ser a diferença que esta igreja tem que ser. Aí você está com um pensamento do alto. Aí você está sendo guiado pelo Espírito de Deus.
Não espere a diferença que você quer através das outras pessoas. Espere a diferença começar na sua vida, no seu coração. Às vezes a gente fala assim, mas o meu marido é isso, o meu marido é aquilo. Ele fala, se você não sabe como é o meu marido, né? Aí a gente até fala assim, marido só muda de endereço, não é verdade? Você quer o seu marido diferente? Seja a diferença que você quer na vida dele. Eu sempre falo com o marido lá de casa, né? O meu. Quando eu não consigo falar as coisas com ele, eu vou primeiro para Deus. Primeiro, ó Deus, eu não sei o que está acontecendo, mas tem um movimento meio estranho aqui. Tem umas coisas que eu não estou entendendo. Por quê? Porque se eu vou e converso com Deus, Deus prepara o terreno do coração dele para quando eu for conversar. Eu sou estrategista também. Agora, se eu for de cara, sabe o que vai acontecer? Uma briga. Porque eu vou na minha carne, eu vou na minha força. Isso também funciona com os filhos? Funciona. Mas com os filhos, como a gente tem uma certa autoridade, às vezes a gente vai primeiro na carne, né? Pá, do filho. E aí depois a gente vai orar. Ah, Senhor, eu falei tanta coisa, né? E aí o Senhor vai, trata com o seu coração, você ora para voltar a ter essa conversa. Não é verdade? Então nós precisamos pedir sabedoria para Deus em tudo. Nós precisamos ter o nosso coração guardado no Senhor. E eu quero terminar dizendo, o seu coração está guardado no Senhor? Aí você fala, irmã, claro que sim, né? Tem 30 anos que eu estou aqui nessa igreja. Não significa nada. Irmã, eu estava cantando no louvor aqui, tocando, irmã. Não quer dizer nada. As suas ações, elas vão falar muito alto quando o seu coração estiver no Senhor. Você não vai ter peso de vir à casa do Senhor. Você não vai achar chato e enfadonho orar e meditar na palavra do Senhor, porque o seu coração está nele. Como diz o salmista, a minha alma anela por ti, eu tenho prazer em estar na sua casa, porque você sabe o Deus a quem você serve. É um Deus que tem muitas coisas a te revelar, a tratar com o teu coração, mas para isso o seu coração precisa estar nele. Irmãos, de tudo que você deve guardar, o mais importante é você guardar o seu coração. Guardar o seu coração contra você mesmo, contra as coisas que você tem ouvido, falado e visto. Passa na lente de Deus aquilo que chegar para você. Quando alguém chegar para você, tenho que te contar uma coisa, falaram de você, peraí. Lá na escola eu tinha o hábito de dizer assim, foi você que falou? Não, então eu não quero saber. É fofoca? Não quero saber. Eu sempre falava lá na escola, como coordenadora, eu sempre recebia muita coisa. E aí vinha um aluno que falava do outro. Quando ele vier, eu aceito. É fofoca, eu não quero saber. É professor que fofoca, eu também não quero saber. E quando tinha um fofoqueiro, eu chamava e dizia, você falou. E você foi um instrumento para disseminar a discórdia aqui dentro. Já cheguei a advertir gente por causa disso. Porque eu tenho que ser luz, eu tenho que ser sal. Eu não posso ver a coisa errada e deixar as coisas erradas acontecer. Mas se eu vivo no meio da coisa errada, eu não tenho moral nenhuma para corrigir. Por isso que a minha vida tem que ser uma vida que vive na presença do Senhor, que busca a direção de Deus, que é temente a Deus. Essa semana eu estava estudando Gênesis, quer dizer, essa semana não, algumas semanas atrás. E eu achei bem interessante que Moisés ele libertou o povo do Egito, mas o povo ainda não era temente a Deus. Eles não tinham o temor. Temor não é medo, é você saber quem é Deus e ter o respeito, a reverência, o cuidado, o zelo. Por ele ser tão grandioso e tão maravilhoso, eu não posso chegar de qualquer jeito. Eu estava lendo lá desde Gênesis, e quando o povo ia se reunir, eles se lavavam, eles se purificavam. Eu falei, a gente vai para a igreja de qualquer jeito. Oh meu Deus, como isso doeu meu coração. Eu chego com o coração às vezes todo agitado para adorar o Senhor. Eu chego sem reverência nenhuma.
E eu falei, Senhor, perdemos o respeito e a reverência para o Senhor. Nos ajuda a restaurar isso, Senhor, porque o Senhor é um Deus grandioso. Eu não posso me portar de qualquer jeito diante do Senhor. Mas isso só vai acontecer se o meu coração estiver guardado no Senhor. Quando o seu coração estiver guardado no Senhor, você não vai tomar decisões precipitadas. Quando o seu coração estiver guardado no Senhor, você não vai tomar decisões da sua carne. Como Hebreus falou, você vai ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus não quer que você fique em casa enquanto está tendo reunião dos irmãos. Isso aí eu posso te dizer. Ele não quer, porque Ele quer que o corpo cresça em conjunto. Então, quando você escolhe ficar na tua casa, quando está tendo reunião dos irmãos, você não está sendo guiado pelo Espírito Santo de Deus. Você está sendo guiado pela tua carne. E isso quem está falando é a Cláudia, porque a Bíblia fala. Por isso que quando nós começamos a oração, a nossa meditação, eu pedi para o Senhor que o nosso coração fosse uma terra fértil, para que tudo que a gente ouviu aqui caia no coração e gere transformação em nós. Transformação das nossas atitudes, da nossa mentalidade, da nossa reverência, do nosso compromisso com Deus. A vida cristã tem que ser crescente, ela não fica ali paradinha, feito um bebê a vida inteira. E nós aqui já deveríamos ter maturidade cristã e não temos melindres muitas vezes. Porque quando é falado, como eu acabei de falar, sobre você ficar em casa, você se dói. Mas se você está no Senhor, você não deve se doer, é o Senhor te chamando para encontrar-se com Ele, para crescimento, para alimento. Porque se você ficar na sua casa, você vai ficar fazendo qualquer outra coisa, menos buscando ao Senhor. Deus quer um corpo forte, um corpo que brilhe, que seja luz lá fora. Você vem aqui, se alimenta da palavra de Deus e vai lá fora e leva esta palavra, espalha esta palavra. Você mostra que o seu coração está guardado no Senhor com as suas ações. O seu coração está guardado no Senhor? Aí você fala, só de vez em quando, né? Guardar no Senhor é todos os dias, porque às vezes o coração vai querer dar uma fugidinha da presença de Deus, porque nós somos carne, e aí você vai ter que voltar de novo para o Senhor. Senhor, eu tirei os olhos do Senhor, eu me entristeci, eu me magoei com o que falaram, eu deixei que me ferissem, mas eu quero guardar o meu coração e os meus sentimentos no Senhor. Eu quero colocar o Senhor como prioridade. Quando o seu coração está guardado no Senhor, o Senhor é prioridade na tua vida. Prioridade. E não por obrigação, por amor. Porque você sabe o Deus a quem você serve. Vocês entenderam, irmãos? Você não precisa responder não, mas o seu coração está guardado no Senhor? As suas ações mostram isso, como a de José. No final ele falou, vocês fizeram mal, mas não se preocupem não, porque foi porque Deus permitiu, Ele me mandou à frente. Olha que glória ao nosso Deus. E eu acredito que José passou por um processo tremendo de cura espiritual, porque a Bíblia fala que quando Deus faz a ferida, Ele cura. Então nós precisamos ser transformados pelo Senhor, termos o nosso coração no Senhor, como o Maurício começou, entregar o nosso caminho ao Senhor. Mas entregar, mas eu preciso decidir se eu me ofereço para participar do ministério de louvor ou não. Você não é servo? Servo é para servir, não fique esperando o convite, se disponha. Se você é servo, se dispõe e não tenha como peso. Às vezes eu tenho esse sentimento no meu coração, Senhor, eu podia assumir as mulheres, né? Mas aí eu vou ter mais tarefas, né? Eu tenho que me preocupar com isso. Isso é a minha carne, né? Falando com o meu espírito. E aí eu vou e falo assim, se eu colocar isso diante do Senhor, Ele vai me ajudar a viver de uma maneira tão leve. Ele vai me fazer viver e vivenciar essas experiências de maneira que eu nem pese.
Mas se eu for conduzida pela minha carne, isso vai ser um martírio na minha vida. Não vejo a hora de terminar o meu mandato para entregar porque está pesando. Lógico, você está sendo conduzido pela sua carne. Você não está sendo conduzido pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus, ele traz paz. O mundo traz angústia, dor, peso, fardo, mas o Espírito Santo de Deus traz alegria. Ele traz paz, ele traz renovo, ele traz amor. Ele traz vida ao nosso coração. Você tem andado como um morto-vivo? Está morto, vivendo pela carne, mas acha que está vivo. O seu coração está guardado no Senhor? Essa é a resposta que você tem que responder para você mesmo. E se não estiver, você tem que entregar, dedicar. Não é conservar a palavra. Esqueci. Fugiu a palavra. Consagrar o coração ao Senhor. Porque se ele não estiver, não adianta. Nada mais vai estar. Nada mais vai estar. Vamos orar? Eu vou fazer um pouquinho diferente. Fazer o que o pastor Maurício gosta de fazer. Você vai procurar alguém para orar pelo coração de alguém, e esse alguém vai orar pelo teu coração. Porque às vezes você sozinho você não consegue orar. Mas essa pessoa vai orar para que o teu coração seja consagrado ao Senhor. E você vai orar pelo coração de alguém também. Amém? Então vamos lá, levanta do banco, vamos lá. Procura alguém, ora, peça ao Senhor. Em nome de Jesus, vá, seja bênção na vida de alguém. Consagre o coração dessa pessoa. Consagre o seu coração ao Senhor. Ninguém pode ficar sozinho. Pedro, o Marcos lá atrás. Ó Senhor, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, nós ouvimos essa palavra, Senhor, que fala sobre termos o nosso coração consagrado, guardado no Senhor. Mas quantas vezes resistimos ao Teu convite? Tenha misericórdia de nós, Senhor. Tira a dureza do nosso coração. Nos ajude a realmente filtrar aquilo pelo quais ouvimos, vemos, sentimos. Filtrar com o filtro do Senhor. Colocar o Senhor como prioridade nas nossas vidas, Senhor. Realmente sermos conduzidos pelo Teu Santo Espírito, Senhor. Olha o Teu povo, Senhor. Uns orando pelos outros, um colocando a vida do outro em Tuas mãos. E eu sei que o Senhor é um Deus que se agrada com a comunhão. O Senhor se agrada, Senhor, com essa busca, com essa entrega, Senhor. Em nome de Jesus, Deus querido e amado, toma a vida desta igreja. Trata, Senhor, com a vida deles. Restaura, Senhor, a comunhão contigo. Que em nome de Jesus, ó Deus, eles tenham o desejo de te buscar verdadeiramente, de ouvir a tua voz, de colocar o Senhor no centro de todas as coisas, ó Deus. Em nome de Jesus, quebra as resistências, que caia por terra os vícios, que caia por terra, Senhor, as mágoas, que caia por terra as dores. Que o Senhor reine sobre as nossas vidas e os nossos corações. Toma o centro da nossa vida, Senhor. Toma essa igreja em Tuas mãos, que ela viva pelo Teu amor, que ela viva pela Tua misericórdia, que ela viva pela Tua graça, Senhor. O Senhor é um Deus poderoso. A Tua palavra fala que se nós buscarmos ao Senhor de todo o coração, o Senhor ia nos responder, ia tratar conosco. E o meu pedido é esse, Senhor, restaura no coração. Um coração disposto a obedecer ao Senhor, cumprir todo o Teu querer. Dá-nos um coração igual ao Teu, ó Senhor, em nome de Jesus. Dá-nos um coração obediente ao Senhor, temente ao Senhor, confiante no Senhor, guardado nas Tuas promessas, guardado nas Tuas palavras. Em nome de Jesus, ó Deus, olha o Teu povo, ouve a nossa oração nessa manhã.
nome de Jesus, ó Pai, que nós possamos guardar no Senhor o nosso coração, guardar no Senhor os nossos pensamentos, guardar no Senhor o nosso olhar, guardar no Senhor os nossos ouvidos, ó Deus. Querido e amado Pai, santo é o teu nome, poderoso é o Senhor, o Deus que é o nosso Salvador, que é o nosso Messias, que é o príncipe da paz, que é o grande eu sou, o Emanuel, o El Shaddai, o Senhor que é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o socorro bem presente no dia da angústia, o Deus que limpa o nosso coração e o nosso pensamento, o Deus que nos transforma, que escreveu e escreve a nossa história para honrarmos e glorificarmos ao teu nome. Em nome de Jesus, ó Deus, nessa manhã eu abençoo as nossas famílias, eu abençoo os nossos esposos, os nossos filhos, eu abençoo, Senhor, para que haja a tua presença em nosso meio, que em nome de Jesus nós estejamos sensíveis à tua voz e sejamos conduzidos pelo teu Espírito Santo e não pela nossa carne. Em nome de Jesus, anula a nossa carne, anula o nosso eu, tira o nosso querer, Senhor, para que o seu querer seja estabelecido, para que nós possamos acreditar, confiar no Senhor em todo o tempo, em todo o momento, Senhor. Eu te louvo por esta manhã, eu te louvo pela tua palavra que nos traz vida e vigor e renova as nossas forças para a caminhada. Eu te louvo pelo Espírito Santo de Deus que se faz presente e sonda nossa mente e nosso coração nessa manhã. Bendito seja o Senhor, grandioso Deus, o soberano Deus, o Salvador amado. Bendito e santo é o teu nome. A ti seja a honra, a glória, o domínio, o poder, a majestade, todo louvor, grandeza, as riquezas pertencem ao Senhor. Louvado seja o Senhor, porque o Senhor é o único Deus a ser adorado, a ser engrandecido, porque mesmo sendo Deus soberano, o Senhor sonda o nosso coração e deseja transformá-lo e deseja guardá-lo no Senhor. Porque o Senhor tem escrito a nossa história e tem honrado o teu nome quando nós depositamos no Senhor a nossa confiança e a nossa esperança. Nós te louvamos nessa manhã, Senhor, pela tua palavra santa. Nós te louvamos ao Senhor porque nos trouxeste a este lugar para adorarmos, para ouvirmos do Senhor. Senhor, nos ajuda a dedicarmos ao Senhor tudo o que temos e tudo o que somos em todo o tempo, Senhor, para que em nome de Jesus honremos ao Senhor, engrandecemos ao Senhor e que o mundo veja em nós a tua presença santa, maravilhosa e transformadora. Eu te agradeço, Senhor, por essa manhã, eu te agradeço pela tua misericórdia sobre a minha vida, te agradeço pelo privilégio de compartilhar do Senhor, de receber a tua palavra e compartilhar com os meus irmãos. Eu te louvo, te agradeço e te engrandeço por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor há de fazer em nosso meio. Em nome de Jesus, ó Pai. Amém, Senhor. Amém.